Esse episódio tem o patrocínio da Moon Basic, que é a marca feminina de camisetas do grupo Minimal Club. Se você quer conhecer essas camisetas de alta qualidade, que não amassa, que não tem cheiro, com a melhor tecnologia do mercado, você que está assistindo ou ouvindo esse podcast tem 10% de desconto com o código IVC. Tá aparecendo aqui na tela, acesse o site e aproveite a sua. Eu não sabia como que isso tinha se tornado esse epicentro. Acho que ficou perfeito. Agora, como que o Tomás entrou no mundo da experiência, né? Aí eu quero voltar um pouco antes, assim, porque quando eu conheci você, você já estava nesse universo, eu acho. Eu posso estar enganado, mas eu lembro da Track desde o dia 1, na época da Track Sale. Mas quando eu te conheci, eu não lembro se tinha outra coisa, ou se já era Track Sale, ou você estava construindo a Track Sale na época. Como é que foi? Isso foi, caramba, 2013? 2012, 2013. O que acontece, né? Eu tô na área de tecnologia muito devido à formação dos meus pais. Né? Meu pai trabalhou 40 anos na IBM, na parte de mainframes, servidores da velha guarda, né? E a minha mãe, ela é pós-doutora em engenharia da computação pela Universidade da Califórnia, onde que eu pude até morar lá no Vale do Silício durante um tempo, do lado de São Francisco. Legal. E desde quando eu nasci, meu pai já tinha 10 anos de IBM. Então, desde do dia zero, eu tenho contato com a tecnologia de uma maneira bem intensa. Depois eu segui uma carreira jurídica, direito. Ô, louco! Mas não segui, né? Começou. Mas aos 20 anos eu montei minha primeira empresa, que era uma agência digital de marketing, e ela cresceu, mais de 100 clientes, etc. E ela foi durando até que a Track estourasse, né? Durante essa empresa eu tive outros 2 negócios também, a gente teve, enfim, 2 pequenas saídas. E a Track foi a 4ª empresa de tecnologia, que nasceu lá em 2012. E na época eu estava conversando com alguns amigos, inclusive com você, no qual eu tinha uma visão de escalabilidade. Cara, eu quero criar um software as a service, SaaS, e ter escala. Porque a agência era legal, mas todo dia eu ia, cara, não aguento mais fazer um serviço super on demand, que não é útil para muita gente. Isso me incomodava. Então eu falei, quero escalar. Eu criei algumas alternativas, e a Track Sale, gerenciamento de experiências do consumidor, já com esse nome, foi uma alternativa. Eu bati na porta de dezenas, 20, 30 clientes, e falei, cara, você usaria isso? Ele falou, pô, eu acho legal, vamos usar tal. Aí você pagaria por isso? Aí, a validação mesmo, one-on-one ali. Aí nisso, a gente começou a participar de alguns eventos de startups com esse nome, Track Sale, tá? Criamos um site, etc. Fomos evoluindo. Aí uma grande indústria, que é cliente nosso até hoje, a Electrolux, ela bateu na nossa porta e falou assim, cara, eu quero testar isso aí e tal. E a gente começou não tinha, na época a gente mandou umas telas, não tinha um software. Em 30 dias a gente desenvolveu. E a gente mandamos para eles mandaram umas correções e hoje operam conosco 7 marcas em 10 países. Nossa, 10 anos depois, a gente fez uma festinha. O primeiro big customer que exigiu transformar o que era consultivo moldado em produto, tá até hoje. Exatamente. E hoje, enfim, a gente atende muito esse público enterprise, large enterprise, são grandes companhias. Mas, inclusive, foi toda a minha escola de empreendedorismo nesse sentido. Mas, ou seja, nós fomos evoluindo muito ali, pautado por, enfim, a necessidade de escalabilidade. E na época eu vi um estudo, que era do Sebrae São Paulo, junto com a própria IBM na época, dizendo que 70% aproximadamente das empresas do Brasil nunca se preocuparam com pós-venda. E eu morei lá na Califórnia e eu tive ótimas experiências na época, por exemplo, com a Apple, comprando, sei lá, um notebook e teve problemas, e eles eram muito bons de pós-venda, né, já lá nos Estados Unidos. E eu falei, cara, o Reclame Aqui na época estava despontando aqui no Brasil também de uma maneira mais intensa. E eu falei, cara, o Brasil tem muito problema de experiência do consumidor, né? Eu tinha vivido lá e olhei para dentro aqui e falei, dá para a Track Sale, eu acho que é um bom caminho. E quando a gente começou, é uma curiosidade, quando a gente começou eu não sabia o que era NPS, né? Eu não sabia que existia algum mercado nos Estados Unidos, que já tinha 10 anos. A gente, durante 1 ano, 2 anos, nadamos sem saber desse mercado.
E também eu não sabia que era NPS. Aí o nosso amigo In Xie, o In, nosso grande, o chinês, Sim. O In estava na época numa empresa e ele falou assim, pô, os fundos americanos aqui estão usando tal de NPS, né? Aí ele falou assim, vocês estão fazendo NPS também? Aí eu falei, eu não conhecia NPS, tá? Eu falei com o In, claro, In, estamos fazendo NPS, você quer fazer conosco e tal? Inclusive, daqui a 30 dias eu vou dar um curso de NPS. Você quer mandar o seu time para participar aqui comigo? Ousado, né? Ousado. Aí a gente... Cara, em 30 dias eu tive que estudar tudo sobre NPS. E, assim, a lógica era a mesma, mas a gente não usava esse termo, essa metodologia. E, cara, e depois eu fui seguindo esse caminho de métricas de experiência do cliente. Hoje a gente, de fato, domina muito esse tema aqui na América Latina. Pô, que animal, cara. O In sempre tá na história de alguém ao longo, né? Como se ele fosse o mestre dos magos, né? Ele e o Yuri. O Yuri também. O Yuri é o nosso querido, um conselheiro informal, nosso amigo. É o grande conselheiro. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você foi para os Estados Unidos, você já tinha essa experiência lá e você teve a oportunidade de viver na Califórnia. Eu tive a oportunidade de ir para lá também, um pouco nessa época, na primeira turma brasileira que foi pro TechCrunch, lá o pessoal de Brasília e não sei o quê, Guga Gorenstein. Guga. E quando eu voltava, eu acho que isso ainda existe, é que faz tempo que eu não vou para lá com esse foco, mas quando eu voltava completamente grávido de ideias e de sacadas e coisas incríveis. É como se a gente estivesse entrando realmente dentro de um videogame bem feito, onde, claro, a gente está por pouco tempo, é turista, então a gente não vê todos os problemas também no dia a dia, a gente só vê coisa acontecendo, mensagens chegando, os planos de dados rápidos e a gente fica, uau, parece que eu tô no futuro. E aí você veio para cá, você viu, bicho, tem muita coisa aqui que dá para fazer. Eu ia te perguntar mais sobre isso. Quais são as particularidades que a gente vê no Brasil versus o mercado global de satisfação e experiência desse cliente? Aqui existem desafios particulares, desafios de comunicação, desafios de expectativa. O brasileiro avalia mais, a brasileira avalia mais duro. Como é que essa diferença e a cultura influencia nisso tudo? Legal, é uma boa pergunta porque o Brasil tem se despontado como uma referência em experiência do cliente. Legal. Avaliando no aspecto mundial. Claro, em algumas verticais isso fica muito mais evidente, como por exemplo a bancária mesmo. Sim. A gente pega os bancos digitais, né? O Nubank ancorou uma revolução muito. De fato e, cara, o Nubank sai nas matérias da China, ou seja, é uma referência de fato que se tornou muito relevante para a experiência do consumidor aqui no Brasil, no segmento bancário. Sim. Então, o Brasil tem alguns outliers que são extremamente relevantes para o mundo da experiência e cases globais, inclusive. Agora, no Brasil, né, dá para fragmentar bastante os mercados e também as regiões também, em virtude da experiência. Uma experiência aqui em São Paulo é muito diferente de uma experiência no Amazonas, ou então numa cidade do interior do Nordeste. Tem vários estudos e dados que demonstram, né, essa discrepância entre falta de uma uniformização devido à complexidade brasileira como um todo. Então, assim, os Estados Unidos, né, ele ancorou toda essa ciência. Ele foi, de fato, a grande nação, né, onde aconteceu, de fato, o nascimento desses conceitos. Essa ciência, né, de CX, ela nasceu nos Estados Unidos e ela é muito, na média, muito superior, em torno de 5 a 10 anos, superior à experiência média brasileira, que é muito superior em relação à América Latina. Sim. O Brasil, né, se a gente fosse pegar alguns países da Europa mais de ponta, né, alguns nórdicos, etc. E a gente vai para os Estados Unidos também, o Canadá. E vai descendo, o Brasil, ele está 5 a 10 anos atrás. E, na minha visão, o Brasil está 5 a 10 anos na frente da América Latina, comparando aqui com os nossos irmãos. Então, a gente tem, isso na média, tá? De todas as verticais, etc. Então, a gente tem um gap ainda, né? Alguns outliers, igual eu falei, por exemplo, banco digital é um outlier. Mas o fato é que a gente ainda tem muita lenha ainda para queimar no sentido de evolução da maturidade, tá?
você pode até ver, assim, algumas empresas que fazem gestão de CX nos Estados Unidos nasceram nos anos 2000. A maioria aqui nasceu nos anos 2010, 10 anos depois. Sim. Então, de fato, existe essa discrepância de maturidade. Você acredita que essa discrepância de maturidade dá para o empreendedor brasileiro uma vantagem competitiva em trabalhar um CX para uma população que geralmente tem uma experiência abaixo do esperado? O que eu quero dizer é o seguinte, chegar nos Estados Unidos com produto, serviço, etc., vamos focar em CS, bicho, a barra lá é alta. No Brasil, a barra é um pouco mais embaixo. Então, investir nisso te dá um baita diferencial. Isso existe ou é muito da minha cabeça? Já existe um nível esperado do consumidor brasileiro, que é o mesmo do esperado americano, ou não? Aqui, por ser mais baixo, quando você supera essa expectativa, é mais fácil superar a expectativa aqui no Brasil? Muito mais. Eu tenho um gráfico que demonstra... Legal. Depois eu posso até mandar um gráfico que demonstra o NPS no mundo inteiro. Aí, editor, coloca esse gráfico aí, hein? Isso. Ele é muito curioso. A maioria dos clientes gostam de ver, porque ele mostra, de fato, um NPS comparativo com todos os principais países. E isso chama viés econômico-cultural. A gente tem, na Europa, na América do Norte, uma expectativa muito mais alta. Então, o NPS ele tende a ser muito mais baixo. Você pega um NPS do Uber nos Estados Unidos, sei lá, 30, 40 pontos. Aqui no Brasil é 70, 80. O quê? É a mesma experiência, o mesmo aplicativo, muito similar. Né? E se pá, a experiência lá ainda é melhor. A experiência é real. Real. Mas está sendo avaliada pior. Exato, porque a expectativa é muito mais alta. Caraca, tô chocado com esse NPS da Uber lá. Isso é um viés econômico-cultural, ou seja, as expectativas de fato são mais altas. Você sabe de cabeça se a Lyft tem um NPS melhor? Nossa, ou um concorrente agora você me lá? pegou. Eu não tenho um tempo que eu não olho esse número. Porque, cara, se você tem 40 na Uber, que é o grande player, né? Será que tem algum outro lá que... eu lembro que em São Francisco o Lyft era preferido ao Uber. Esse dado é fácil de pegar. Tem alguns sites que fazem NPS nos Estados Unidos. Caraca, a galera cri-cri lá, é exigente. Você vai... É muito difícil, por exemplo, um alemão, um francês, um europeu ali da Europa ocidental dar uma nota 10. A nota mais frequente no Brasil é a nota 10. A gente monitora hoje... anualmente, né? É quase que a nossa gorjeta. A gente faz hoje 130 milhões de pesquisas por ano. Em 10 países, 85%, 90% é Brasil. E a gente a gente pega lá todas as notas de todos os clientes para fazer algumas estatísticas. Sim. E a nota mais frequente é a nota 10. Em segundo lugar é a nota 9. Em terceiro lugar a nota 8. Em quarto lugar a nota 7. Em quinto lugar a nota 0. E não é uma realidade por exemplo, do Japão, não é uma realidade da Coreia do Sul, não é uma realidade da Alemanha, do Canadá, dos Estados Unidos. São notas bem mais baixas. Tem pouca margem para erro lá fora. Porque existe, de fato, um viés econômico-cultural. Sim, claro. Quanto mais dinheiro você tem, mais qualidade você tende a ter nos processos, nas infraestrutura, etc. Perfeito. Eu tive, por exemplo, na Noruega, que é um país assim, espetacular. Assim. E, cara, eu fui lá numa padaria, numa biblioteca, a biblioteca de Oslo, eu falo sempre isso. Cara, é uma coisa... Eles investiram 1 bilhão de euros lá nessa biblioteca. Você vai no banheiro, tem design nórdico, sueco, assim, em tudo. E isso é uma biblioteca pública. Uau. Então, quando o cara chega aqui no Brasil, né, comparando um viés econômico-cultural, ele chega no Brasil, cara, nosso gap é de 50, 100 anos, talvez. Caramba. Então, de fato, a expectativa dele é muito mais alta, né, em relação à nossa. A gente não tem. Gostou desse corte? Então já sabe, não deixe de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal para você continuar acompanhando todos esses conteúdos e indica para um amigo. Te espero no próximo.